Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Vamos dar uma olhada aqui no Adam Peach, né? Ó, você já começa a ver a mesma característica que eu comentei. Tá vendo? Ó, nuca média. É um cara que ele tem um certo porte físico, as pontas são mais finas, o corpo é mais grosso, mais equilibrado em músculos, né? Então, nuca também diagonal. Isso deve dar alguma altura para ele. Vamos falar um pouco mais. Ó, começar pela testa, testa quadrada. É um cara que tem um certo volume na testa dele e ela naturalmente é em rampa. Provavelmente esse tipo de testa aí é a testa do Neymar que eu falei, testa quebrada, né? Ela começa quadrada, um pouco em rampa e termina quebrando daqui para frente. Aonde começa o cabelo dele é onde a testa quebra. Então, um detalhe para você saber aí, eu não levo em conta geralmente o cabelo. A pessoa acha que eu estou analisando até onde o cabelo vai, né? Não. Existe uma parte ali do pré-frontal, um limite aonde o pré-frontal termina, né? Então, eu vou mais por isso, de tanto ter visto o crânio humano, estudado neuroanatomia, neurofisiologia, eu fui compreendendo internamente até onde certas partes costumam ir. Então, esse cara aqui ele tem uma testa que quebra no meio, né? Ela é quadrada, porém, ela faz um puxamento forte para trás. Então, se você assistir o vídeo do Neymar aí que eu fiz, você vai entender um pouquinho mais sobre essa testa. Mescla lógica e sensibilidade também, tipo testa quadrada em rampa. Só que, tipo o LeBron James ali, né? Só que tem um formato diferente, tem um comportamento diferente. No futuro até falo mais sobre essa testa no catálogo de crânios. Então é um cara com capacidade lógica barra sensitiva. A lógica dele deve ser um pouco mais aflorada. É como se fosse um testa quadrada em rampa com mais capacidade lógica, tá? Então, provavelmente ele é um cara aí de países altos, países frios, né? Que costuma produzir muita testa e tem muito desse tipo de testa quebrada também. Bom, aqui a gente tem a nuca dele, né? Olha o formato de nuca, nuca média, indo para longa, mas provavelmente é um cara aí que tem uma capacidade velocista boa. Para correr ele deve ser bom, para nadar nem preciso dizer, né? Entre correr e nadar, a natação ela exige muito do nosso corpo. Dependendo ali do tipo de natação que você estiver fazendo, cara, exige bastante, né? É uma pressão muito grande no nosso físico. Então é natural que ele tenha um corpo de velocista para isso. Tem que ter força, tem que ter resistência. Resistência eu não preciso nem dizer, né? Você já percebeu que natação é um negócio que não é para muitos.
você tem que treinar, né? Se não treinar, seu corpo não se adapta àquele tipo de pressão ali, vai ser desconfortável para muitas pessoas. Pessoas que têm nuca muito curta geralmente não gostam muito de natação, ou pelo menos não se adaptam tão bem. Sempre tem pessoas que vão fugir à regra, mas a maioria das pessoas, você não vai ver uma pessoa com muito peso tentando perder peso com natação, sabe? Não é nada confortável para quem tem nuca curta. Quem tem nuca média e nuca longa já começa a se adaptar melhor, mas os nuca média são os melhores para natação também. Pode olhar a nuca do Michael Phelps aí que você vai ver que é nuca média. Não é gigante, também não é 100% curta. Então, o cara aqui tem uma boa capacidade. A nuca dele também é diagonal, tá? Ele provavelmente tem uma certa altura aí. Acima de 1,80, 1,90 deve ser a altura desse cara. Lembrando que eu não fico conferindo dados muito aprofundados sobre as pessoas, eu deixo mais para você validar aí. Alguns eu vou lá no Google, vejo a altura, digito, mas geralmente é muito certeiro isso aqui. Então, a nuca média dele permite com que ele realmente tenha uma capacidade de força barra resistência, o que gera velocidade. Né? Nuca de velocista, como é em diagonal, puxa para homem da montanha, altura. Então, força e resistência, que gera velocidade, né? Em pessoas altas, eu não preciso nem dizer, é bom e é atraente também. Né? Então, pessoas altas com corpo de velocista são as mais atraentes que tem. Tá? É o famoso corpo de Shed aí que todo mundo fala na internet. Então, a testa dele aqui, ó, com a touca, mesmo que tenha o cabelo aqui bem, bem prensado, você já consegue perceber a característica que eu falei. Ó, a testa quadrada, ela começa em rampa e quebra no meio. Né? Então é testa quebrada. Tem um certo volume quadrado, deve ter 3 dedos no quadrado, depois puxa um pouco mais para trás. Então, muito comum em países altos. Me parece que ele é da Inglaterra. Então, olha o formato de corpo. Ó, canelas, coxa, centro do corpo, vai chegando nas pontas, começa a ficar fina. Então, olha aí, é aquele corpo ali que você vê em propaganda, né? É o corpo que você vê entre os velocistas, entre os jogadores de futebol. No caso dele, ele é um cara que faz natação, então ele usa o corpo inteiro. Né? Os braços e as pernas fazem força, sendo que os braços costumam fazer mais força do que as pernas. Então você vê que o corpo geralmente é um pouco sorvetinho, tá vendo? Ó? É isso. É o corpo mais atraente, mais chamativo. É o perfil de corpo que geralmente chama muita atenção. De forma biológica, as mulheres reagem mais a esse tipo de corpo. Tá vendo? É equilibrado. É por isso que quem tem a perna muito fina quer engrossar um pouquinho, quem tem a perna muito grossa, às vezes sente que tem uma perna grossa demais, entendeu? Então, esse tipo de corpo aqui, biologicamente falando, ele é mais eficiente, tá? Para vários ambientes. Tanto ambientes muito hostis, quanto ambientes que você tem que usar mais sua precisão, sua resistência, sabe? Tipo, é um bom corpo. É por isso que você vê mais esse tipo de corpo em propaganda. Atores de filme, de novela, geralmente tem esse tipo de corpo. Porque eles sabem que socialmente é mais aceitável. Por que você nunca viu um bodybuilder sendo atleta, ator de novela, sabe? Você nunca viu alguma novela famosa com um cara monstruoso como ator principal, entendeu? Você já viu com pessoas magrinhas ou com pessoas com corpo de velocista. Agora, bodybuilder, né, homem de carga, lutador de sumô, por exemplo, você nunca viu alguém atuando. É muito raro, sabe? Olha para o corpo do Chuck Norris, por exemplo. Tem um pouco mais de carga, mesmo assim, característica de velocista. Olha para o Bruce Lee, sabe? Olha para o Arnold Schwarzenegger. É um cara bombado, mas geralmente nos filmes ele não era aquele cara que estava ali no Mr. Olímpia, que estava ali explodindo, sabe? Não, ele sempre estava com uma certa estabilidade física para se adaptar ao cinema. Fazia certas dietas para fazer os filmes, sabe? Porque no fim ele estava interpretando pessoas que tinham mais característica de velocista, soldados, né? Pessoas de operações especiais. Em operações especiais, se o cara é musculoso demais, ele se dá mal. Se ele é magrelinho demais, ele também se dá mal, entendeu?
os soldados mais eficientes geralmente têm corpo de velocista. Então essa foi a análise aí do nosso querido atleta olímpico, né? Vamos ver o nome dele aqui, que eu não me lembro. É o Adam Pitt. Depois dá uma analisada aí também, busca alguma coisa sobre a história dele, os highlights. Você vai perceber muito dessas características que eu estou trazendo. A altura, ele tem uma certa capacidade de resistência, mas também capacidade lógica. Ele tem uma nuca média e um topo de cabeça elevado. Então, capacidade criativa, filosófica e espiritual tem. Capacidade de resistência / força, o que gera velocidade. Capacidade de raciocínio rápido, mas ele está um pouco mais inclinado para a lógica. É um cara que tem um certo volume de testa e é quadrada e termina fazendo a quebra que eu falei ali do Neymar. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer que esse vídeo é um pequeno corte do vídeo completo que eu deixei aí na descrição para você assistir. Tá? Então não deixe de verificar o link da descrição para assistir todas as informações que eu estou disponibilizando sobre esse vídeo. Um forte abraço para você, meu amigo.